Estamos ao vivo, Mauro. Ok. Bem, bom final de tarde, início de noite para os espectadores. Satisfação em contar com a audiência, ainda uma live de extrema importância para os trabalhadores, para a sociedade em geral, mas especialmente para os bancários, né? Vamos tratar sobre a questão do assédio moral, das metas abusivas, a pressão para o resultado e o nível elevado, assustador de adoecimento que passa a nossa categoria dos bancários, fruto dessa pressão, né, cotidiana aí que os bancos, a gestão dos bancos cometem contra a nossa categoria. Né? O assédio se tornou central, né? Houve uma repercussão do ex-presidente da Caixa, que não era só assédio sexual, ficou provado o assédio moral constante aí de alguns diretores e gestores. O Santander foi condenado recentemente pela prática das metas abusivas e assédio moral, enfim. Essa situação precisa ter visibilidade e não é casos isolados. A gente vivencia no dia a dia esse problema, os sindicatos denunciam cotidianamente, os bancários passam por isso todos os dias, o assédio moral, a pressão e o nível de adoecimento enorme, inclusive com alto índice de suicídio. Então, hoje, na nossa live, a gente convidou a Juvândia Moreira, que é presidenta da Contraf, nossa colega do Banco Bradesco, né, coordenadora do Comando Nacional, coordenadora da mesa de negociações da nossa categoria, para ela falar desse contexto de pressão que a categoria passa, de adoecimento, e também como está o processo negocial. Também vamos contar com o professor Dr. Roberto Eluani, né, ele é professor titular, pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, ele trabalha na área de gestão, saúde, subjetividade, né? Ele é membro fundador do site assediomoral.org, atua principalmente nos temas de ética no trabalho, assédio moral e sexual e na área da saúde do trabalho. É um companheiro de longa data da doutora Margarida Barreto, precursora neste debate, que nós queremos nessa live render uma homenagem à doutora Margarida Barreto, que nos deixou recentemente, e ela nos ajudou muito nessa categoria, os trabalhadores, para desvendar esse problema, né, essa situação que os trabalhadores passam. E também temos a participação do Dr. Paulo Roberto Alves Silva, que é advogado da LBS Advogados, e ele atuou como assistente do Ministério Público do Trabalho, representando os sindicatos bancários de Brasília, na ação civil pública impetrada pelo Ministério Público, que condenou o Santander por assédio moral e metas abusivas. Então, temos esses convidados, né? Então, vai ser uma live muito interessante, gostaríamos de que tiverem perguntas, participe, interaja com a gente, que esse tema é importante, ter a participação e a interação com o nosso público. Eu gostaria de, primeiramente, chamar a Juvândia Moreira, nossa presidenta, para dar um informe, contextualizar essa situação que passa a nossa categoria e também dar uma palhinha para os bancários aí que estão curiosos aí da nossa campanha salarial. Tivemos mesa segunda-feira desse tema específico. Os bancos deram uma esperneada lá, né, Juvândia? Parece que nada é com eles. E essa live também serve para nós aprofundar, mostrar que a íntima relação entre a gestão dos bancos, o adoecimento, a pressão para o resultado, enfim. Contigo, Juvândia. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos os bancários e bancárias que nos assistem, o pessoal que está aqui na live, já vi, inclusive, gente do Comando Nacional, né, o Zé Ferreira dando boa noite aqui para a gente, que é presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, Mauro, fazendo esse debate com o professor Eluani, que, né, debate esse tema já há bastante tempo, inclusive na categoria bancária, inclusive conosco, né, nos sindicatos bancários, quando eu estava na presidência do sindicato, a gente dialogou, trabalhou juntos.
o advogado aqui, o doutor Paulo, e prazer estar aqui, né, fazendo essa conversa sobre os vários aspectos que o assédio tem, né? E, bom, nós colocamos, Mauro, na Conferência Nacional dos Bancários, nós tiramos que o tema da saúde, né, das condições de trabalho, né, da saúde mental, é um tema de relevância, é um tema que nós precisamos cuidar. Aí, quando a gente olha os dados de adoecimento no setor bancário, ele tem uma incidência maior, inclusive, de acidente de trabalho, do que tem a média geral da economia. Nós temos 12,8 acidentes para cada 1.000 vínculos. E, no geral, é de 10,8 acidentes para cada 1.000 vínculos. E a gente tem aí uma incidência grande de transtornos mentais, comportamentais, doenças mentais, trabalhador, né, bancário que está saindo de licença por causa de depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Isso é algo que os sindicatos no Brasil inteiro uma triste realidade, né, dos bancários e bancárias no Brasil inteiro, que os sindicatos têm atendido muitos trabalhadores que muitas vezes, né, já atendem esses trabalhadores quando eles foram demitidos. Eles adoecem no banco, eles têm sua vida toda prejudicada e, como a produtividade, obviamente, cai, vem os afastamentos, essas pessoas acabam ficando um tempo de afastamento e aí, quando retornam ao trabalho, é muito comum a gente ver esse pessoal sendo demitido. Isso acontece no Brasil inteiro e a gente leva todas essas questões para o Comando Nacional, nós levamos para a mesa de negociação, cobrando aí um ambiente de trabalho saudável, que nós façamos um programa aí para combater mesmo o assédio moral. E você estava lá e ouviu, né, todos os argumentos dos bancos. Os argumentos deles é que não é as metas que adoecem os bancários, não é a pressão, a cobrança de metas. O que adoece os bancários, esse problema de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, todos esses problemas, né, essas doenças mentais, esses transtornos mentais, comportamentais, esses transtornos acontecem na sociedade como um todo. Eles querem dizer o tempo todo que isso está acontecendo, é um problema que a Organização Mundial da Saúde aponta como sendo um problema da sociedade atual, e que não é verdade que as metas adoecem, inclusive que eles fizeram pesquisas com uma empresa que eles contrataram para fazer pesquisa, para verificar essa questão das metas nos bancos, se elas são inatingíveis, se são metas que estão de acordo com o que a sociedade, com as outras empresas praticam, e o resultado é surpreendente, né? De uma empresa contratada por eles, o resultado é que não, as metas deles são factíveis, são possíveis, não adoecem, são tranquilo de cumprir. O que a gente ouve dos bancários é o contrário. O que a gente ouve dos bancários é essas metas mudam de um mês para outro, às vezes na própria semana está lá estabelecida a meta de um mês ou de um trimestre, ele vai lá e muda. Uma das coisas que nós entendemos é que tem que ser estabelecida metas factíveis. A gente viu que tem metas que 80% dos bancários às vezes não conseguem cumprir. E a gente fala, bom, isso é uma meta factível? Se a maioria dos trabalhadores não está cumprindo, significa que o problema não é com esses trabalhadores, o problema é com as metas. E as pessoas, para cumprirem as metas, como os executivos vão cada vez mais, seus bônus, sua premiação, suas promoções, depende de como sua regional ou o conjunto de agências e de regiões que eles administram depende do resultado dessas regiões, então eles vão lá e colocam metas cada vez mais altas, fazem uma cobrança absurda, e essa cobrança vai levando esses trabalhadores a um adoecimento mental, um sofrimento mental profundo. É isso que nós vimos aí, que a gente vê no dia a dia. Aí eles falam que não tem dados, que a gente não pode afirmar isso, que não tem dados... não tem nenhum dado, nenhuma pesquisa que possa comprovar esse adoecimento. Aí a gente fala basta olhar os dados do INSS, né? Os dados do INSS são claros, que nos avastamentos previdenciários, o B31, aquelas doenças, as doenças mentais, elas saíram, né, de
3% em 2012 para 36% em 2021, ou seja, não está caracterizada aqui como uma doença do trabalho. E no caso dessas doenças, né, mentais, caracterizadas como B91, que é acidente de trabalho, doença do trabalho, elas saíram em 2012 de 30% e agora, em 2021, foram para 55%. E é um número, um dado, quando a gente compara com as outras categorias, a gente vê que é um dado, os bancários têm muito mais afastamento por doenças mentais, por estresse, depressão, síndrome do pânico, e as pessoas até, né, chegar ao ponto do burnout, da pessoa estar completamente esgotada. E é o medo de ser demitido, é a pressão, ter que vender um produto que elas mesmas sabem que elas não comprariam. Então, é toda um conjunto de ações relacionadas ao trabalho que levaram àquele sofrimento mental. E o correto, né, por parte dos bancos e da sociedade é, primeiro, cobrar e transformar o ambiente de trabalho num ambiente saudável. Acho que esse é nosso desafio, reduzir essas metas, fazer dessas metas algo que seja factível, que as pessoas possam cumprir e que não tenham o seu emprego o tempo todo em risco, né, o risco de perder o emprego. Esse sofrimento, essa pressão é o que está levando aí o que a gente vê no dia a dia, na porta lá dos sindicatos, né, chegar aos sindicatos dos trabalhadores adoecidos, os trabalhadores demitidos muitas vezes. Eu acho que esse é um pouco do perfil que nós vimos do adoecimento da categoria bancária hoje. Esse é o grande problema. E os bancos continuam. O doutor Eloane, aqui antes da gente começar, estava falando da negação deles, né? Eles continuam em negação. Agora eles começam a dizer que o problema é um problema geral da sociedade, não é um problema dos bancos e não é por causa do trabalho. Acho que essa é a grande questão aí que é o desafio dessa campanha, da gente avançar nesse tema. E nós temos que avançar, eu acho que é fundamental para que a gente não tenha... Nós temos por aí muitos Pedros Guimarães, né, o Mauro? Muitos que na questão do assédio moral, que humilham as pessoas, que cobram, e que também está sendo cobrado o tempo todo. Então, a gente precisa combater o assédio como uma forma de gestão, né? Esse assédio estrutural, que é o que acontece na realidade nesses grandes bancos, no sistema financeiro de maneira geral. Não sei se meu tempo já acabou, mas aqui, vai me avisa aí, né? Acho que já deu. Não, tranquilo. A gente vai conversando, Giovana, fica Eu conosco. acho que sim, com certeza. Depois, né, vamos bater Eu pararia aqui, porque a gente seria legal ouvir aqui né, essa experiência que a gente teve do Santander, que acabou culminando numa ação judicial. Nós tivemos também experiência lá em Santa Catarina, né, com uma ação civil pública. Nós temos experiências aqui do professor Eloane, que conhece muito esse tema, estuda muito esse tema já há algum tempo, e inclusive conhece a categoria bancária. Então, vamos ouvir mais gente para enriquecer aqui o nosso debate. Então, vamos chamar o doutor Eloane, né? Tem, doutor? A Giovana, acho que fez uma provocação. Os bancos têm razão aí que o problema não é a gestão, é um problema da sociedade, né? Que não tem relação da gestão com o adoecimento. O que você acha dessa afirmação dos bancos? É muito interessante essa questão. Primeiro, quero manifestar o meu contentamento, apesar das circunstâncias, enfim. Hoje eu estive na casa da minha amiga, né, da Margarida, estivemos lá, vendo umas coisas, enfim. Continua sendo bastante difícil para mim, né? É uma perda inestimável. Eu acho que essa discussão, que eu quero agradecer a você, Mauro, pelo convite, a Giovândia, que seja uma homenagem para ela. Eu acho que ela ficaria muito contente em nos ver juntos, né, combatendo por aquilo que a gente acha que é justo, que é mais humano, tentando fazer dessa sociedade uma sociedade minimamente civilizada, né? Mas Antes de você começar, deixa eu só falar uma coisa da doutora Margarida Barreto, também importante, porque ela também teve muito com a gente, né? Sim. Ela contribuiu muito com a luta sindical aí nessa questão da saúde mental, e acho que a ideia do Mauro era mesmo fazer essa live aqui, né? Em homenagem, lembrá-la, né? Porque a gente não pode esquecer toda a contribuição dela. É isso.
E você tem toda a razão, Giovanni, você tem toda a razão, porque nesses 25 anos de parceria intelectual, estudando a sede moral junto com a Margarida, a gente percebeu o quanto que ela valorizava os sindicatos, as associações e as pessoas sérias, né? Como você, como o Mauro, que eu acho que a gente precisa de muito disso, né? De pessoas que têm um comprometimento, inclusive um comprometimento ético, né? Que faz falta hoje em dia em todos os setores, né? Então, com certeza, ela está contente, porque foi uma pessoa que dedicou sua vida toda a isso. A verdade é essa, né? Eu tenho orgulho de ter sido parceiro intelectual dela durante 25 anos e 30 anos de amizade, né? Então, que a gente possa, todos nós, né? Eu, você, o Mauro, possamos continuar, né, o trabalho excelente que ela fez. Mas essa pergunta é muito interessante, né? Como o Mauro falou, é quase uma provocação, né? Mas é por isso que ela é boa, né? Porque ela é um verdadeiro paradoxo do ponto de vista lógico, né? Olha, mas a sociedade é assim, a sociedade é assada. A começar, nós temos que observar que na sociedade atual, o capital predominante é o capital financeiro. E por ser o predominante, ele impõe certos modelos de gestão. Isso tem que ficar muito claro. Não é? Quer dizer, ele impõe modelos de se pensar, ele impõe modelos de gestão. Né? Qualquer estudante de administração, de economia, sabe disso. Né? Agora, os grandes bancos acabam sendo emblemáticos. Os grandes bancos, eles acabam ditando normas. Quando falávamos do presidente daquele grande banco público, né, que tinha por diversão, digamos assim, colocar pimenta no prato de comida daqueles que não cumpriram as metas, né? Tirar o prato do sujeito quando ele ia comer, estando faminto, não é? Convidar as bancárias para fazerem programas, não é? Apalpar pessoas nas partes íntimas. Esse tipo de comportamento digno de senhor engenho de senzala, ou melhor dizendo, na senzala, ele acaba sendo emblemático. Mais do que isso, ele dita normas, porque quando um presidente se comporta dessa maneira, totalmente despudorado, totalmente sem, inclusive, compromisso com a própria imagem, com o próprio cargo, ele faz com que aqueles que estão abaixo dele, na hierarquia, ou mesmo fora da organização, mas que ficam sabendo, e ficam, a gente sabe muito bem, que ficam, mesmo que seja na boca pequena, mesmo que não haja provas concretas, ele acaba ditando comportamentos. Né? Então, eu acho, sim, que os bancos devem dar os bons exemplos e não os péssimos exemplos. Isso é inadmissível numa sociedade civilizada. Não é? É uma verdadeira loucura. E tanto é verdade, Giovanni, que a OIT, a partir de 2015, ela começou a preocupar-se, veja bem, a Organização Internacional do Trabalho, de uma forma obsessiva, no bom sentido da palavra, com as questões de assédio moral e assédio sexual, que ela dita a Convenção 190. O que é a Convenção 190? Ela alarga, inclusive, o conceito de assédio moral e abraça todos aqueles que têm uma relação, mesmo que não seja diretamente feita, elaborada com a organização, podem ser estagiários, podem ser clientes, podem ser pessoas que, por alguma razão, tiveram um trabalho temporário, porque ela percebeu que o assédio moral se transformou numa forma de gestão, num modo de gerir pessoas. Mais do que isso, eu mesmo tenho um projeto com o Ministério Público e com a OIT, depois a gente pode falar sobre ele, se der tempo. É um projeto financiado pela OIT que vai facilitar certas denúncias e que será possível que todos os brasileiros e as brasileiras assim o façam. Mas por que a OIT tem essa preocupação? Porque ela observou, inclusive, que é uma forma de você colocar para fora as pessoas que, por alguma razão, não cumprem metas, inclusive que estão adoecidas. Isso que é interessante. O sujeito adoece em função do trabalho
E depois ele é assediado, porque ele não consegue mais trabalhar fora do expediente, no final de semana, em período de férias, na lua de mel, em todas as etapas da sua vida, em todos os locais. Não é à toa que os italianos, e eles são mestres na área do direito, obviamente, né? É o berço do direito civil. Os italianos hoje, eles colocam o pessoal de Bolonha, as grandes faculdades e universidades que tenham projeção na área do trabalho, inclusive o pessoal de direito público de Harvard, colocam muito bem como uma questão a ser estudada seriamente. Os alemães já estavam pensando nisso também, o direito à desconexão. Porque o trabalho acaba nos acompanhando onde estivermos. Ele invade as nossas casas. Né? Nesse livro, que foi o último livro que nós escrevemos juntos, sobre a assédio moral sexual, da Margarida Barreto e eu, nesse livro a gente coloca um capítulo sobre isso, o direito à desconexão. O sujeito tem que ter o direito de chegar em casa e dedicar-se à família. Ele tem o direito de pensar em outra coisa. Ele tem direito de recarregar as suas energias, coisa que não tem acontecido neste mundo laboral. Porque quando ele chega em casa, ele tem medo de ligar o computador, porque as cobranças são contínuas, mesmo fora do expediente. Mesmo quando ele está à mesa. E é isso que os faz adoecer. É isso que os faz adoecer. Por quê? Quando a meta em si realmente não adoece, mas a meta abusiva adoece muito. Porque quando a meta é compatível com as pessoas, enfim, o desempenho normal das pessoas, você tem um certo objetivo, você tenta zelar pelo banco, tudo bem, as pessoas sabem, inclusive, terem uma medida colaborativa, as pessoas acabam, os bancários colaboram uns com os outros. Isto é normal. Só que nós percebemos que, infelizmente, quando se institui uma meta e ela é cumprida, logo após, muitas vezes após 6 meses, 1 ano, a meta cresce. Depois, esse mesmo bancário, esse grupo de bancários fazem de tudo para cumprir novamente aquela meta. Quando eles atingem aquela meta, ele observa que novamente o quê? A meta cresceu. Ela se torna um verdadeiro monstro. Ela se torna uma coisa apavorante. Por quê? Ele nunca consegue, de fato, cumprir aquela meta. O que nós temos observado, inclusive? Isso no nosso site, nós tivemos 6 milhões de acessos. Veja bem, 6 milhões de acessos é muita coisa. Não é? E mesmo depois que derrubaram o site, mas eu não quero falar sobre isso agora, né? A gente sabe que chegaram mais milhares e milhares de denúncias. E o que nós tínhamos observado? Era muito claro que as pessoas começavam a adoecer, principalmente quando elas observavam que o colega deixava de ser colega, ele passava a ser um rival. Que um era jogado contra o outro. E mais, quando eles eram obrigados, para cumprir as metas, a ficar no limite ético, que eu chamo. Sabe, Blade Runner, no fio da navalha. No limite ético. É aquilo que o Spinoza chama de sofrimento ético-político. Como assim? Nós já colocava essa questão. É quando eu sei que eu não estou agindo de forma correta e uma postura ética pouco tem a ver com uma questão legal. Eu sou ético quando eu reconheço o outro, eu sou ético como eu reconheço numa outra pessoa um ser humano igual a mim, e, portanto, eu não gostaria que fizessem comigo aquilo que eu vou fazer com o outro, e eu sou obrigado a fazer para manter o meu emprego. Eu sou obrigado a fazer para poder sustentar minha família. Eu sou obrigado a fazer para não ser achincalhado. Eu sou obrigado a fazer porque só isso faz com que eu permaneça naquele cargo. Isso é adoecedor. É esse tipo de meta que nos faz sofrer. É esse tipo de meta
que nos faz adoecer. E é esse tipo de meta que é capaz de nos matar. Eluane, você está exagerando. Não, não estou. Nós sabemos o que aconteceu na década de 90. Tem um artigo meu, inclusive, que vai sair logo, logo. Eu revi tudo aquilo. Entrevistei famílias de pessoas que colocaram fim à própria vida. Nós sabemos o que aconteceu em determinado banco na década de 90. Dezenas de bancários que não tinham nenhum antecedente comprometedor, com psicose ou coisa semelhante, colocaram fim à própria vida. E quase todos em que local? Na agência, dentro do banco. Não sou eu que estou dizendo, outros pesquisadores da área da saúde afirmam categoricamente, um deles é Christophe Dejour, que quando você tem um número considerável de pessoas que se matam no local do trabalho, é porque o problema está no trabalho. Tanto é que havia uma espécie de ritual. A maioria esmagadora acabou colocando fim à própria vida, usando de um instrumento que era sua vestimenta, fazia parte da sua vestimenta. A gravata. Se enforcaram. O primeiro foi numa agência. Em que local da agência? No banheiro. Eu estudei a fundo esse caso. E por que no banheiro? Porque as pessoas se sentiam um dejeto humano. Vejam bem, para que se chegue a esse ponto, é porque nós temos que estar numa situação de um grande sofrimento, de um conflito interno altamente significativo, com sentimentos contraditórios que nos fazem, naquele momento, acreditar que a única solução possível, a menos ruim, é colocar fim àquela vida. Dizer que essas pessoas não têm amor à vida, pelo amor de Deus, o que é isso? É claro que tem. É claro que tem. É que não encontram no momento outra saída. E sabemos que essas pessoas, não vou entrar em detalhes, que isso daria todo um estudo, uma discussão, não quero além, mas nós sabemos que essas pessoas, a maior parte delas não aderiram a um plano de demissão voluntária, a um PDV, porque gostavam do local de trabalho. Vejam bem que coisa interessante. Gostavam de lá ficar, gostavam dos colegas, até que a cultura foi se modificando e, obviamente, essas pessoas foram adoecendo. E tanto que elas eram taxadas por parte da gerência como funcionários excedentes, às vezes sobreviventes. Por quê? Tinhosamente, de forma obstinada, queriam lá ficar, mas ficar de uma outra forma. É um caso emblemático, porque notou-se que o assédio, as palavras jocosas, as reuniões nas quais se colocava antigos de casa junto a jovens, a adolescentes praticamente, se fazendo blague com aqueles mais velhos, dizendo que eram pessoas ultrapassadas, dizendo que eram verdadeiros dinossauros. Essa forma de desqualificação, essa forma de desconsideração constante vai fazendo com que a pessoa acredite até nessas acusações e, obviamente, chegue à conclusão que o seu momento acabou. São casos emblemáticos. Estamos falando da década de 90 e agora, 2021, nós observamos que parece que essa forma de se tratar pessoas, bancários, fez escola. O presidente de uma grande instituição pública também
continua achando que bancários são instrumentos que utilizamos ao máximo para cumprir metas, mesmo que sejam absurdas, para terem um compromisso de subordinação total com os desejos da presidência, do superior hierárquico, e quando, afinal de contas, apresentam certa resistência, devem ser eliminados. Começa-se por humilhá-los publicamente, começa-se por não permitir uma promoção e começa-se por achincalhá-los mesmo perante a própria família. Bem, esse sofrimento, que eu chamo de sofrimento ético-político, Spinoza já colocava essa questão, ele pode ser perfeitamente observado até na tipologia, no tipo de doença que acomete essas pessoas. Boa parte delas estariam perfeitamente elencadas nas famosas F32, F35, CID-10. O que significa isso? Depressão severa. Não é tristezinha, não é frescura, não é mimimi, é a dignidade violada, como diria Margarida Barreto. É a forma de ser tratado como coisa, ex nihilo, como dizem os juristas. É não ver sentido no que você faz. Eu sou um professor universitário, professor na Unicamp, pesquisador. O dia que eu não tiver mais sentido naquilo que eu faço, que eu não estiver orientando bem, não estiver fazendo pesquisas bem, não estiver fazendo denúncias bem, chega um momento que adoeço. Acaba havendo um estranhamento. Eu não reconheço o Eluane. Quem é esse Eluane? O que ele está fazendo? Será que a maior parte dos bancários não sentem isso? Não sente que deixaram de ser bancários e se transformaram em vendedores de uma mercadoria que eles mesmos não acreditam? Será que não é exatamente isso? Ter uma espécie de espada sobre a cabeça o tempo todo, ameaças veladas e outras ameaças que não são tão veladas, explícitas. Isso faz com que soframos, adoecemos, e pior do que isso, a gente acaba descontando em quem está mais próximo, e geralmente quem está mais próximo é a nossa família. É o nosso companheiro, é a nossa companheira. Então, esse tipo de comportamento de assédio, e por isso que o assédio não pode ser visto como qualquer coisa, é uma conduta abusiva, constante, que vai tirando a dignidade da pessoa, que vai magoando, que vai fazendo-a sofrer. Esse tipo de comportamento, ele acaba sendo extrapolado ao lado. Ele atinge a família também. Eu já vi juristas defenderem a tese de que deveríamos recorrer ao 129 do Código Penal, talvez exagerado, como verdadeiro crime de lesão, porque ele lesiona a família, ele compromete o relacionamento dessas pessoas com os amigos, ele compromete o próprio trabalho, porque uma pessoa doente não trabalha bem. E o pior de tudo isso, esse próprio adoecimento muitas vezes vai dar razão a uma dispensa por justa causa. Quantas vezes nós não ficamos sabendo de bancários que são pessoas educadas, que são pessoas gentis, têm um verdadeiro ataque de fúria porque não aguentam tanta pressão, acabam falando aquilo que não devia e depois são ameaçados, inclusive, de serem dispensados por justa causa. Então, tudo isso para tentar responder o que a Giovanna colocou, né? Quando a gente fala que as metas não adoecem, me desculpe, quem fala isso não entende de pessoas. As metas podem adoecer, e mais do que isso, as metas podem enlouquecer. Até porque é absurdamente paradoxal.
né? É absurdamente paradoxal, porque a toda hora você fala em trabalho grupal, em colaboração, os RHs do banco acabam sempre nessa toada, dizendo, pregando isso, mas a avaliação é individual, e a cobrança é individual, e aquele que não o faz, sabe que vai pagar mais cedo ou mais tarde por isso. Então, é esse descompasso da narrativa do que é dito e do que é feito de fato, de per si já é enlouquecedor. Você observar que aquele banco se diz uma família, que aquele banco diz zelar pela sua saúde mental, mas captura a todo momento a tua forma de ser, te transforma num fantoche, numa pessoa que é obrigada a mentir, numa pessoa que é obrigada a ser dissimulada. Isso é extremamente cruel. E digo mais, afirmo, como uma pessoa que tem formação na área, eu não tenho formação só na área de direito, eu tenho formação em psicologia, sou doutor em psicologia. Então, eu sempre estou falando. Os que adoecem, geralmente, são os melhores, do ponto de vista ético. É incrível isso. Porque isso macula a nossa forma de ser. Isso faz com que nós tenhamos uma crise identitária. A psicodinâmica do trabalho, e você tem vários pesquisadores franceses que lidam nessa área, que trabalham nessa área, ela afirma que por trás de toda descompensação, de todo adoecimento no trabalho, tem uma crise de identidade. Se a categoria que nós sabemos que de uns anos para cá sofreu uma crise identitária, até coletiva, que tem a sua identidade questionada durante anos, é o bancário. Aquela figura que trazia para a maior parte da população uma confiança, um aconchego, aquela pessoa que você chegava, que tinha tempo para conversar com você, que tinha tempo para te orientar, aquela pessoa que era vista como um profissional que vai ajudar você a cuidar do seu dinheiro. E isso, inclusive, levava as pessoas a terem certa amizade com os bancários. É muito comum. Em cidades do interior, então, nem se fala. Desapareceu praticamente. Diriam, Elô, você está querendo dizer que então o bancário agora é frio? Não. Eu estou querendo dizer que o bancário é gente. Se ele é obrigado a cumprir metas abusivas e cada vez maiores, e quando ele chega naquela meta, usando de todos os artifícios, se treinando ao máximo, usando muitas vezes o telefone de casa, pedindo para amigos, para parentes, para fazer o seguro pet, o seguro do não sei o quê, mesmo que não tenha nenhum cachorro, seja lá o que for. Você vê umas maluquices completas. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu comigo isso aí. Quando você vê esse bancário sendo um vendedor de ilusões, muitas vezes, o pé quente, o pé frio, seja lá o que for, é claro que ele sofre de uma crise identitária, que é o primeiro passo para o adoecimento e para o adoecimento mental. É interessante notar, eu me lembro muito bem, Giovanni, quando a primeira vez que nós nos encontramos, me lembro muito bem, aliás, você tem um trabalho maravilhoso que você fez. Você fez um trabalho excelente para a categoria, mas eu me lembro muito bem das discussões, inclusive, como foi importante o sindicato para superarmos, em parte, as chamadas Léo Dort, que era uma verdadeira epidemia nos bancários. Hoje, é interessante, as pessoas se tornaram o que é? A morfologia da mãe se transformou o quê? Mais resistente? Não. Hoje, os transtornos mentais, e você falou muito bem, o INSS está lá, para quem quiser ver. É só pegar os dados, estão lá. Eu orientei, inclusive, uma tese sobre perícia, do Bruno, que foi hoje é professor universitário, está na Federal Fluminense, foi meu orientando de doutorado na Unicamp, o Bruno, né, fez um trabalho belíssimo. Porque se o perícia está lá, é só pegar
pegar os dados, estão lá escancarados. Os transtornos mentais superam as LER. Ou seja, antes nós adoecíamos disso aqui, de tanto, hoje, disso aqui. Nós estamos ficando doentes aqui porque o nosso coração diz algo diferente. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa compulsão pelo trabalhar, é uma verdadeira neurose, eu tenho que vender, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir a meta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A família os cobra outra coisa, a ética puxa desse lado, os amigos acabam competindo, enfim, você acaba tendo a sensação que você está num verdadeiro rodemoinho, que você manda muito pouco nisso. Você perde muito pouco daquele gosto que você ainda tinha de fazer o seu trabalho com o mínimo de sentido. E daí veio o transtorno mental, daí vem a pequena depressão, daí vem a depressão maior e, muitas vezes, a síndrome do pânico, inclusive o chamado estresse pós-traumático, que acontece, sim, entre bancários, até porque quando a violência ocorre numa agência, obviamente que não é o diretor que acaba sendo a principal vítima, não é o presidente do banco, é o bancário, não é? E é por isso que ele adoece. Então, para quem ainda duvida que esse tipo de trabalho adoece, seria interessante observar, já que dizem que os bancos não têm culpa de nada, observar o que aconteceu na França, né? Com a France Telecom. Vamos colocar uma outra organização que nada tem a ver com o setor financeiro. A France Telecom, e olha que o meu avô era francês, eu me lembro que ele já falava da France Telecom. A France Telecom era uma empresa, né? É uma empresa de energia, né? Uma das mais tradicionais na França, né? Praticamente desde que existe eletricidade na França, a France Telecom, ela atua, não é? Ela foi privatizada e eles começaram a instituir metas constantes, baseado no modelo do capital financeiro, do modelo bancário. Quando os trabalhadores, eu estou dizendo trabalhadores, leia-se, inclusive engenheiros, né? Quando eles conseguiam cumprir certa meta, essa meta subia. Era praticamente mensal. Havia isso, é uma coisa que eu pesquisei bastante. Subia a meta. Né? Veja bem, só para falar que os bancos, vamos tirar os bancos da jogada. Né? Vamos pegar uma outra. A France Telecom, que é uma empresa enorme, tinha pouquíssimo adoecimento. Tanto que era a empresa que todo mundo queria trabalhar. Repito, meu avô falava dela, imagina. Tá? Quando eles privatizaram e começaram a instituir essa forma de organizar o trabalho através de metas, as pessoas começaram a adoecer, os transtornos mentais cresceram de forma significativa e nós tivemos cerca de 25 suicídios em 2 anos. Digam-me uma coisa, como uma empresa que casos de suicídio eram raríssimos de ocorrer, como é que em 2 anos, 25 trabalhadores põem fim à própria vida? Eu queria que alguém me explicasse isso. Talvez seja limitação intelectual minha, pode ser, não sei. Eu não consigo entender. Se não existe nexo causal, francamente, eu não sei mais o que é nexo causal. Acho que eu preciso começar a estudar novamente. E muito. É um fato concreto na França que aconteceu. Não é? A ponto de, figura insuspeita, Sarkozy, presidente à época, ter afastado o vice-presidente da empresa que fez uma declaração para o principal jornal francês da seguinte ordem: estão exagerando esse negócio de depressão nesta empresa.
Não tem nada a ver com o trabalho. No dia seguinte, Sarkozy, que não é burro, nem é uma pessoa de esquerda, obviamente, mas é um homem lúcido, inteligente, colocou o sujeito para fora. Como se diz, você não tem preparo. Se após 25 suicídios, uma empresa que tinha casos esparsos de suicídio, com uma ótima qualidade de vida, se após isso você alega que nada tem a ver, que não existe nenhum nexo causal, realmente você não sabe o que está falando. Você não pode ser vice-presidente. E afastou o sujeito, embora fosse amigo dele pessoal. Ok? Então, estamos falando, tirando a questão dos bancos, né? Mas é justamente observando que essa lógica ela ultrapassa o setor bancário. Porque a lógica é a mesma do setor bancário. É cumprir as metas e, quando se cumpre, chegamos ao pico. A mesma coisa aconteceu na Foxconn e na Renault francesa, onde também, quando adotaram um sistema de metas constantes, foi o que foi feito na Renault, eu sei que analisei, inclusive, uma carta, que tive acesso a ela, você teve, inclusive, engenheiros que se mataram. Um dos casos mais emblemáticos, que ele deixou uma pequena carta, um bilhete, uma pequena carta, um engenheiro da Renault, portanto, não é só o peão que faz isso, um engenheiro da Renault fez isso, ele se jogou na planta de Grenoble, que é uma espécie, tem um chafariz no meio, ele se jogou do prédio, do terceiro andar, em cima do chafariz, e deixou uma carta de cabeça, e deixou uma carta dizendo que não suportava mais tanta mudança, não suportava tanta instabilidade, e queria colocar de vez fim no que estava acontecendo. Veja bem, essas pessoas não fazem algo assim à toa. É uma mensagem, como diria Christophe Dejoux, cruel. É uma mensagem que diz que alguma coisa está de errado, e não é no sujeito, é no próprio ambiente de trabalho, é na forma de gerir as pessoas. E, infelizmente, nesse tipo de ambiente é que nós vemos que o assédio floresce. Tanto o assédio moral, porque acaba sendo a grande arma para expulsar aqueles que são recalcitrantes, aqueles que não se curvam ao autoritarismo, aqueles que não se curvam às metas abusivas, mas também o assédio sexual. Porque, ao contrário do que se diz e do que se pensa, o assédio sexual, muitas vezes, ele tem um objetivo que é altamente funcional. Não é obter prazer, é mostrar quem lá manda, é mostrar quem é o dono das coisas e das pessoas, é fazer com que as pessoas, entre aspas, o respeitem, melhor dizendo, o temam. É dizer que, afinal de contas, ele é o senhorzinho, tal como fazia o senhor de engenhos no Brasil colônia. E é isso que nós não podemos suportar. Está na hora de, efetivamente, nós lutarmos, porque é uma garantia constitucional. Os 5 primeiros artigos da Constituição são claros no que concerne à dignidade humana e na obrigação de todos, vejam bem, de todos os empresários, de zelarem por um ambiente efetivamente decente, um ambiente saudável, tanto que a Justiça do Trabalho hoje trabalha com o conceito de ambiente de trabalho, ambiente organizacional, e não permitimos que, afinal de contas, nós sejamos usados como coisas, sejamos usados como objetos a serem descartados. Eu creio que a gente vai ter que continuar essa luta, Juvândia, nós vamos ter que fazer com que o bancário resgate uma identidade que ele perdeu. Porque quando ele resgatar a identidade que ele perdeu, ele recupera a sua saúde, porque não é ele que é doente, é a gestão que é doente, é o banco que é doente. E, portanto, quem precisa de se tratar, quem precisa de psiquiatra, não é o bancário. Quem precisa de psiquiatra é quem dirige o banco. É isso aí.
Obrigado, doutora Eloane, excelente exposição, né? E essa situação, graças ao trabalho de você, da doutora Margarida, do movimento sindical, os bancos não têm mais como esconder, botar debaixo do tapete, né? Porque está tendo visibilidade social e precisamos de medidas urgentes. Nesse sentido, o doutor Paulo, que eu chamo para conversar aqui, ele vai dar o relato de uma ação civil pública que o Ministério Público impetrou contra o Santander, que foi fruto de uma investigação do MPT, de auditores fiscais. Começou lá em Santa Catarina, mas ele teve abrangência nacional, ocorreu aqui no Rio Grande do Sul também, Brasília e outros lugares, e desvendou isso tudo, né? Está ali provado, né, essa gestão, a gestão abusiva que os bancos praticam e a consequente adoecimento epidêmico, especialmente adoecimento psíquico. Né? E esse processo todo teve muita participação do movimento sindical. Né? Ajudamos a fazer, fomos juntos com os auditores nos locais de trabalho, inclusive ajudamos bastante nesse processo. E gerou, né, essa Santander, aqui tem um inquérito no Itaú, aqui no Rio Grande do Sul, tem no Banco do Brasil, São Paulo, etc. Então, esse trabalho está mostrando, né, a verdadeira situação da nossa categoria e é dessa campanha salarial, como disse a campanha nacional da Giovanni, nós precisamos criar medidas para conter essa sanha dos bancos. Né? Nossa expectativa é essa. Mas eu acho que é importante o doutor Paulo dar esse relato para a gente entender, continuar, né, desvendando a situação que passa a categoria. Acho que tem saídas, inclusive, essas ações aí têm algumas propostas que os bancos cumprir, pode dar uma enquadrada nos bancos, digamos assim. Por favor, doutor Paulo, dá um relato para a gente aí desse processo que o doutor Paulo foi de sustentação oral, inclusive, lá no TRT 10ª região, né, sobre esse tema. Prazer em revê-lo, doutor Paulo. Prazer todo meu. Eu cumprimento o nosso presidente Wândia, você, Mauro, diretor de saúde, e cumprimento o professor Eloane. Fiquei, assim, emocionado com a sua fala é forte e é aquela palavra que tem aquele peso que vem da experiência, né, professor? Da experiência e da vivência. São coisas vividas que o senhor está nos relatando, nos explicando. Satisfação ouvi-lo. Pois eu atuei como assistente do Ministério Público nessa ação que está sendo noticiada, que o Banco Santander foi condenado numa indenização de valor expressivo de 274 milhões por danos morais coletivos, por impor um sistema de metas abusivo e por cobrar o cumprimento das metas de uma forma completamente ofensiva e desrespeitosa com o trabalhador, com a dignidade da pessoa. Então, o Mauro tocou num ponto que é, para mim, a primeira coisa a se considerar, né? Um trabalho conjunto do movimento sindical com o Ministério Público, com a fiscalização do trabalho, e com isso conseguimos reunir uma prova inédita até então. Se diz que o empregado tem que arrancar a prova das entranhas da empresa. E é uma contingência na vida do trabalhador a dificuldade de acesso à prova. Os casos de assédio moral, então, nem se fala. Praticados entre quatro paredes, enfim, a dificuldade que se tem de prova. Então, nesse caso, por um trabalho conjunto, muito bem feito, eu sempre parabenizo as pessoas que trabalharam, as instituições e as pessoas, as entidades sindicais, a fiscalização do trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Eu li uma prova extensa, uma prova profunda,
Então, eu ouvi o professor Eloane, ouvi a presidenta Juvândia, e vocês estavam falando de coisas que se comprovou no processo. Vocês estavam falando de coisas que nós conseguimos comprovar. Então, essa profundidade de prova nos levou também a ter um acesso aos dados da Previdência Social ao ponto de configurarmos quanto que a Previdência Social gastou com benefícios a esses trabalhadores. Ora, é o conjunto da sociedade que está financiando os benefícios pagos a esse trabalhador incapacitado para o trabalho pela violência. Professor Eloane, é quase inacreditável. A gente vê as palavras que são usadas com o trabalhador, as ofensas, o desrespeito, a coisificação da pessoa, o senhor falou. Então, o que nós tivemos, ao final, foi, inclusive, a decisão dialogando com a União para que a União promova as ações necessárias para se ressarcir desse gasto. A quantidade de coisas, né? Por exemplo, em determinada agência se comprovou um aumento na neta no mesmo mês de 300%. Dentro do mesmo mês. Em muitos outros lugares se comprovou que aumentou 80%, 50%. Quando as pessoas estavam para alcançar a meta, ela foi majorada de uma forma abusiva. Nos depoimentos das testemunhas, a gente viu até que não há uma uniformidade absoluta. Por exemplo, determinada agência fazia cobrança pessoal da meta para cada empregado 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Então, a testemunha está depondo e ela dizendo: cabia a mim falar pessoalmente com cada colega 3 vezes por dia para cobrá-lo da sua meta. Noutras, era 1 vez por dia. Noutras, era 1 vez por semana. Só que em reunião, uma cobrança pública. Noutra, um requinte. A pessoa tinha que dizer quanto ela ia vender de cada uma daqueles produtos. Depois, na reunião seguinte, ela era cobrada. Você disse que venderia 80, quantos você vendeu? Você se comprometeu com 100, mas você não cumpriu o que você se comprometeu. E aí as testemunhas dizem, as pessoas saíam chorando da reunião. Aí o trabalhador ganha um certificado, chorão do mês. Coisas que foram provadas, coisas que não são de ouvir dizer. Que mais que eu posso exemplificar? Apelidos. O relato de pessoas que confessaram vender coisas para idosos e depois adulterar para aumentar as quantidades. E a crise de consciência da pessoa e o estado psicológico da pessoa. Outros dizendo que ele mesmo, em determinada situação, sob ameaça de demissão, ele comprou o que precisava vender para os clientes e não conseguiu. E ele se endividou. Levar a família, como foi falado aqui, os amigos, para comprar papéis do banco, para atingir meta. E aí chegamos numa conta que a cada 2 horas
e 48 minutos, um empregado do Santander tinha um benefício 91 deferido. E o juiz ainda diz, estou trabalhando só com os que foram reconhecidos o nexo. Sabendo eu, o juiz diz, que em muitos casos esse nexo não é reconhecido, mas trabalhando só com o CAT, só com os dias úteis do mês e uma jornada normal de trabalho, a cada 2 horas e 48 minutos, um CID psiquiátrico no Santander. Sabendo que há outras enfermidades de origem profissional, mas nessa ação se trabalhou apenas com adoecimento psíquico. Aí temos uma conjunção de fatores, como eu estava dizendo, desde o trabalho conjunto que levou à obtenção da prova, passando por uma sentença de qualidade incomum, revelando uma afinidade do julgador com a matéria, porque é uma sentença assim com uma fundamentação extensa, profunda, com a doutrina, com os dados objetivos, com o exame da prova, com gráficos, com todo o detalhamento, tanto teórico como também objetivo e financeiro, estatístico. Então, uma sentença muito bem feita que nós pensávamos, discutíamos com o Ministério Público, enfim, com as entidades, como é que o tribunal vai mexer numa sentença dessa. E, de fato, o recurso do banco foi para o tribunal. Foi um julgamento bastante demorado, teve um empate e, finalmente, foi desempatado no sentido de manter a sentença. Manter a sentença. O tribunal reexaminou novamente, não foi um julgamento apressado, não foi um julgamento superficial, não foi um deixa como está, não, teve um exame novamente de tudo que foi colocado lá. Eu até digo a vocês que foi uma sessão de julgamento, uma coisa que eu ainda não tinha visto no judiciário, que foi assim uma emoção muito forte. O representante do Ministério Público também, experiente, experimentado do tribunal, disse, eu também não tinha visto. As pessoas ficaram emocionadas, porque foram lidas as coisas. Então, foi lida a pessoa contando como é que ela era tratada, quais eram as palavras que eram usadas para ela, como é que eram os rituais de destruição psicológica do ser humano, de aniquilamento. E na minha agência são 15 pessoas, 7 estão doentes. Uma coisa brutal. Cruel, né? Então, foi um julgamento assim que essa emoção perpassou, era visível entre os julgadores, 2 julgadores entendendo que são casos individuais e que cada um comporta uma solução, um julgamento individual, portanto, discordando da condenação do banco em assédio moral coletivo, mas a maioria foi muito consistente. E essa mesma questão eu me coloco agora, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão aí nos acompanhando estão pensando, mas ainda tem recurso, será que isso muda? Então, respondendo isso que eu imagino que seja uma dúvida que ocorre, é que é muito difícil que uma decisão que se baseou numa prova concreta possa ser revista num tribunal superior que teria que reexaminar a prova, o que nós sabemos que no Brasil não é permitido aos tribunais superiores reexaminar as provas nas ações. Então, a prova fica definida em primeira e segunda instância, cabendo aos tribunais superiores no Brasil a violação da lei, eventual violação da lei. Por isso é que eu acho que o banco poderá rediscutir o valor da indenização, que isso ainda é permitido, mas não poderia querer
que o Tribunal Superior revisse toda essa prova que foi produzida e já passou por 2 instâncias e foi muito bem examinada. Então, eu espero, eu acredito, eu quero que seja um marco para nós trabalharmos no sentido de obter as provas que nós precisamos, né? Também para que os bancos percebam que as condenações podem chegar a valores significativos, não só a valores, porque a ação manda reformular o sistema de metas e coloca alguns parâmetros, sem poder ingressar o juiz na seara que é do empresário, mas dizendo que algumas coisas, por exemplo, majorar a meta dessa forma não é possível. Ele vai ter que reformular com alguns parâmetros de razoabilidade que ficaram definidos. Então, eu acredito que possa ser um marco e um momento assim de nós reunirmos forças e avançarmos. Então, eu concluo por aqui essa minha introdução e fico à disposição para participar do debate, responder as perguntas. Muito grato. Obrigado, doutor Paulo. Eu acho que a explanação foi bem consistente. Eu acho que o doutor Eluane foi quase uma palestra aqui para a gente, e o doutor Paulo fez um bom resumo aí da ação, né? Nós vamos continuar. Eu só uma pergunta, doutor Paulo, ela tem efeito suspensivo? Ela já está valendo essa ação? Podemos fiscalizar? Ou tem possibilidade do efeito suspensivo? E abrangência nacional? Sim, Mauro. A abrangência nacional, até uma deixa para eu explicar um ponto, né? Por ser de abrangência nacional, ela foi ajuizada numa das varas de Brasília. Essa é a regra. Então, por isso é que nós atuamos como assistentes do Ministério Público, a ação foi ajuizada em Brasília, o Sindicato dos Bancários de Brasília é o assistente da acusação nessa ação. E, portanto, é de abrangência nacional, o banco questionou bastante isso, mas está reafirmado no processo, e o cumprimento, o banco obteve um efeito suspensivo até a data do julgamento, porque o juiz havia antecipado os efeitos da decisão, independentemente de recurso. Aí o banco obteve um efeito suspensivo até a data do julgamento. Como já foi julgado, a decisão está valendo e vamos aí ficar atentos, porque o banco poderá, num tribunal superior, num dado momento, obter alguma medida para adiar, mas até o momento a decisão está vigente para ser aplicada desde já. Beleza. Bem, pessoal, acho que vamos caminhando aí para os finalmente, que nem a gente diz, que eu acho que já cumpriu o papel, acho que esse debate nós vamos mantê-lo permanente, acho que queremos contar em novos momentos aí com o doutor Eluane, com o doutor Paulo Roberto, porque é um tema central para a categoria e, como eu disse no início, a campanha nacional, isso aí é prioridade para nós, né? Só que essa luta é permanente, né? Que, infelizmente, os bancos sempre tentam driblar, né? Fazer contorcionismos aí para não cumprir a própria legislação. Então, eu gostaria de passar deixar a Giovânia por último, aí pode ser, Giovânia? Daí o doutor Eluane fazer as considerações finais, né? Desde já agradecendo a sua participação aí, brilhante participação. Questão, né, que nós estamos tratando hoje, quero novamente agradecer ao Mauro, à Giovândia pelo convite, são pessoas que eu conheço há um bom tempo e sou testemunha da seriedade com que eles tratam a questão humana. É uma questão humana, né? Não é uma questão só de trabalho, não é uma questão só jurídica, é uma questão, nós estamos lidando com pessoas. Eu acho que algo que nós vamos ter que ter em mente é que quando nós temos um caso de assédio moral ou assédio sexual,
esse caso não é um número. Esse caso não é um problema, simplesmente. Né? Nós temos diante de nós uma pessoa, um ser humano, igual a nós, com as mesmas fragilidades e a mesma robustez psíquica, e que precisa de amparo e que precisa de ajuda. É por isso que eu acho fundamental o sindicato, fundamental as associações, sem as quais a gente não tem como combater. Se essa vitória que ocorreu, né, graças à atuação do Dr. Paulo, do Mauro, da Juvândia, se nós tivemos essa vitória, como tivemos vitórias no passado, essas vitórias se devem às ações que são coletivas de todos nós, né? Dos juízes, dos procuradores, eu tenho feito pesquisas, inclusive com o Giovanni, sobre o judiciário trabalhista, tenho pesquisado muito o judiciário trabalhista. Né? Hoje em dia nós temos magistrados muito bem preparados, procuradores, promotores muito bem preparados com essa questão, né? E nós temos visto que a sociedade avançou. Né? É claro que a sociedade hoje em dia não acha mais natural você usar o corpo de uma pessoa, não acha mais natural você achincalhar um ser humano, não acha mais natural, acharmos natural que uma pessoa venha colocar fim à própria vida. Isso é uma excrescência. Então nós vamos ter que continuar essa luta, porque ser ético é ver no outro um semelhante igual a nós. Como diria Humberto Eco, respeito vem de respectus, olhar outra vez, olhar com outros olhos. E a gente só consegue olhar com os outros olhos se a gente consegue também se olhar de outra maneira, qual seja. Até hoje eu permiti isso. Daqui em diante eu não vou permitir mais. Era isso. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Muito obrigado, Giovanni. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, doutor. Doutor Paulo, é nosso despedido pessoal aí. Eu quero ser grato, então, pelo convite, me colocar à disposição para participar com vocês e dizer para as pessoas que estão nos acompanhando que o adoecimento mental em razão do trabalho afeta mais aquelas pessoas que são mais comprometidas com o trabalho, pessoas mais dedicadas. Então, no momento de solidão que se vive na sociedade hoje, dizer para as pessoas, não se isole, não, né, rompa o isolamento, procure seus companheiros de trabalho, procure a sua entidade, procure o seu sindicato e vamos nos fortalecer, lutar e superar essas dificuldades. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Juvândia? Bom, muito, sabe, muito bom ouvir aqui a fala do doutor Eloane, muito esclarecedora, né? Ouvir aqui o doutor Paulo e falar, inclusive, dos depoimentos. Uma coisa que você falou é sobre essa coisa da prova, né? E, às vezes, e no assédio sexual também, assim, é muito difícil de provar. E a gente que atende, né? A gente atende a trabalhadora que chega lá, às vezes totalmente destruída emocionalmente, e acompanha o sofrimento, né, dessa pessoa, e não tem uma prova, não tem muitas vezes o judiciário quer um vídeo, quer uma testemunha, né? Imagina, quem faz essa ilegalidade sabe que está fazendo coisa errada, não vai fazer na frente de todo mundo, né? Então, a gente enfrenta essa dificuldade mesmo, porque nós acompanhamos os casos, às vezes, como vamos negociar com os bancos a situação, né? A gente vê aí a dificuldade, que às vezes os próprios colegas de trabalho duvidam de né, falar, não acredito que isso aconteceu. Aí você está atendendo a pessoa e está vendo como ela está destruída. Não tem dúvida nenhuma. Numa conversa com aquela pessoa que foi vítima dessa violência, a gente vê o quanto é cruel e o quanto é necessário. Você vê que é mesmo estrutural, eu acho que no que diz respeito ao assédio moral, e o quanto que essa realidade precisa mudar, porque está destruindo as pessoas, é uma máquina de moer gente, né?
essa pressão que eles fazem aí diariamente, cotidianamente. Você citou aqui bons exemplos, que é cobrar 3 vezes ao dia. No outro dia, a gente estava ouvindo um depoimento de uma bancária que estava falando que ela foi para casa e o direito da desconexão está na nossa convenção coletiva. Você não pode mandar mensagem durante o horário de almoço, e a pessoa vai almoçar e fica lá, recebendo mensagem de cobrança da meta. Quando você está faltando tanto para atingir sua meta, ou então você não atingiu sua meta ainda. Então, o direito à desconexão, quando a pessoa vai embora, sai né, terminou sua jornada, e a pessoa dizendo, essa bancária dizendo que o gerente regional dela, a pessoa superior, o superintendente, não sei, ligou para ela depois do horário de trabalho, ela não atendeu, e no dia seguinte ele ainda ameaçou, e falou assim, olha, eu te liguei ontem, você não atendeu, já fez uma ameaça de demissão. Que absurdo, né, um negócio desses. Então, é algo que a gente tem que combater mesmo, e eu acho que é importante decisões como essas, porque elas vão fazendo, é só quando pesa no bolso, é que muitas vezes, no caso dos bancos, a gente vê, muitas vezes só quando pesa no bolso é que eles vão fazendo as mudanças, que há quanto tempo, né, a gente está dizendo que tem que fazer, que tem que ser feito. Então é isso, gente, eu acho que foi bem, eu vi aqui os comentários também do pessoal que acompanhou a live, eu queria agradecer aqui, todo mundo fazendo aqui todos os comentários, né, bacana, e acompanhando, dizendo que as falas estão muito boas. Realmente, agradeço aí a presença do Dr. Paulo, da professora Eloane, né, já parceiros no tempo da categoria bancária, o Mauro, que é nosso secretário de saúde, vamos, né, seguir juntos nessa luta para nós transformarmos o ambiente de trabalho num ambiente digno, né, um ambiente que não adoeça as pessoas. É isso, Mauro. Obrigado, Giovana. Eu gostaria de terminar assim, para ilustrar que não é papo de sindicalista, essa tragédia que ocorre nos bancos, uma mensagem de uma colega do mesmo banco, doutora Eloane, esse da década de 90, só que o fato ocorreu agora, em torno de 2 meses. Foi verdade. Achei que o barulho seco daquela pancada fosse o som dessa maldita reforma de engenharia que estão fazendo no 9º andar, sobre o teto do nosso escritório. Mas não era. Infelizmente, o som veio lá de baixo. Era nosso amigo Gustavo, que infelizmente pulou e tirou sua própria vida. A pressão exercida pelo BB para garantir cada vez mais e maiores resultados, utilizando os métodos perversos, está deixando todos em um nível de sofrimento extremo. Sofremos nós, que sobrevivemos, em cada um dos andares desse edifício. Hoje, o edifício de Capiba foi palco e, infelizmente, trampolim para a perda de uma vida. Que Deus possa confortar a família de nosso colega e amigo. Que triste. Essa realidade não é da década de 90, ocorreu agora, e eu acho que em homenagem a essas vítimas que nós vamos, né, Giovânia, fazer toda a força e pressão para que os bancos não botem debaixo do tapete essa situação. Né? Nós precisamos, a campanha nacional, avanços para conter essa sanha, né, de moedora de carne humana, né, e de mente humana por parte dos bancos. Agradeço a audiência, tive uma boa audiência, participação. Um minutinho, Mauro, um minuto só. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, me desculpem, mas fique à vontade. Esses casos, infelizmente, nós não podemos admitir. Então, que enquanto nós não conseguirmos realmente transformar a forma de gestão numa forma humana de gestão, e não escravocrata, que a gente, pelo amor de Deus, dê amparo para as pessoas que estão desesperadas. Perfeito. Isso é fundamental. O que, inclusive, os estudos nessa área mostram. Esse negócio que quem fala não faz, não é verdade. Se a pessoa está realmente abatida, se a pessoa, de fato, vem procurar ajuda, é porque ela está necessitando. Então, que a gente ampare essas pessoas, que ela não se sinta sozinha. É isso que, inclusive, todos nós falamos com palavras diferentes. Porque é a solidão que leva ao desespero. Às vezes, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, um abraço sincero salva uma vida. Que as pessoas possam sentir, né? E que não caiam nesse drama. Porque, assim fazendo, ela não mata só ela mata a própria família. A gente sabe disso. Perfeito. O drama terrível, tá? Então, que a gente possa, pelo menos, ter um pouco de humanidade, né? Enquanto que algumas instituições ainda
não se sentirem humanas. É isso, me desculpe a emoção. Perfeito, os nossos sindicatos têm acolhido muito, né? Têm trabalhado, acho que salvado vidas, inclusive. Né? Mas, infelizmente, é lá no local do trabalho, nós temos que também botar o dedo na moleira dos bancos, que é a responsabilidade deles também. Mas, acima, essa mensagem é importante, nós temos que nos cuidar, ser solidários, né? Nesse tempo de individualismo desenfreado aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, muito bom. Boa noite. Tchau, um abraço, viu? Um abraço, Mauro, doutor Paulo. Giovanni, se precisar de nós, doutor Elane, é só prender o grito, que nem diz o gaúcho. E vocês também. Um forte abraço fraterno. Fiquem bem. Um abraço. Vocês também. Fiquem bem. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom descanso.